Muito bem, pessoal. Professor Samuca aqui. Vamos lá resolver FUVEST 2021, questão 50, prova V. Um molde de gás ideal percorre o processo cíclico ABCA em um diagrama P por V, é pressão por volume, conforme mostrado na figura, sendo que a etapa AB é isobárica, AB está aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. A AB está nesse lugar, tá? A etapa BC é isocórica, BC está aqui. Etapa CA é isotérmica, tá? Considere as seguintes afirmações. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. O módulo do gás realizado pelo gás, o módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB quanto na etapa CA. É correto afirmar correto o que se afirma em. Então você tem que analisar aqui as afirmativas e dizer qual é correta, qual é incorreta. Vamos só lembrar aqui as transformações, né? Quando a gente está falando aqui de transformação isobárica na etapa AB, a gente está falando de mesma pressão. Mesma pressão. Maravilha. Quando a gente está falando de transformação aqui na BC isocórica ou isovolumétrica, pode aparecer com esse nome também, a gente está falando de mesmo volume. Mesmo volume. E quando a gente está falando de transformação isotérmica aqui em Ca, a gente está falando de mesma temperatura. Muito bem, pessoal. Vamos lembrar aqui da primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica. Beleza. A primeira lei da termodinâmica, pessoal, é uma lei da conservação da energia. Então ela vai dizer para a gente que o calor trocado por um sistema, ou perdendo calor, ou recebendo, absorvendo esse calor, ele vai ser transformado em trabalho, tá? Talzinho aqui, ou ou vai ser transformado em variação de temperatura, né? Pode acontecer um aumento de temperatura, uma diminuição de temperatura. Então, é o que a gente chama de energia interna. A energia interna do sistema vai variar. Então, isso significa que quando o sistema troca calor, pode ser que você tenha um aumento ou diminuição do volume, e isso vai ser decorrente do trabalho que está sendo realizado sobre o gás, quando você tem compressão do gás, ou pelo gás, quando você tem uma expansão do gás, tá? Ou pode estar acontecendo um aumento ou diminuição da energia interna do sistema. Aumenta a energia interna quando está aumentando a temperatura, diminui a energia interna quando está diminuindo a temperatura, beleza? Aí, o exercício está dizendo o seguinte, na primeira afirmativa aqui, ó, o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Olha, BC, o que está acontecendo aqui? Na etapa BC, a gente tem uma transformação isocórica. Na transformação isocórica, não acontece mudança no volume ocupado pelo gás. Se não acontece mudança pelo volume ocupado pelo gás, não existe trabalho realizado por esse gás. Portanto, a gente pode dizer que o calor trocado foi todo transformado em variação da energia interna. Mas de que forma aqui? Olha, a gente tem uma diminuição de pressão nesse gás. Do B para o C, está diminuindo a pressão. Como é que você diminui a pressão se o volume do gás continuou o mesmo? Isso só pode acontecer se acontecer uma diminuição de temperatura. Portanto, a variação da energia interna foi negativa aqui. E aí você vai ter um calor trocado também negativo. Portanto, esse sistema está liberando calor na transformação BC. Maravilha. Vamos ver CA. De C para a gente tem uma compressão do gás e a gente tem um aumento de temperatura, ou um aumento de pressão, tá? A temperatura continua constante, é uma mesma temperatura aí, você tem uma transformação isotérmica. Se a temperatura continua constante, como é que a gente tem um aumento de pressão? Só se você comprimir esse gás.
Então você tem um trabalho sendo realizado sobre o gás. Nessa segunda situação aí, então, ó, aqui é BC. Em CA, a gente tem o seguinte, ó, pela primeira lei da termodinâmica aqui, trabalho mais variação de temperatura. Como é uma isotérmica, a variação de temperatura é nula, tá? Então, o Q é igual ao trabalho, só que o trabalho aí é negativo, porque a gente está comprimindo o gás. Então, vai ser menos o trabalho, menos calor. Então, você tem liberação de calor por esse gás, tanto na transformação BC quanto na transformação CA. A primeira afirmativa está, então, correta. Isso aqui, ó, tá certo. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Na etapa BC, você tem uma transformação que acontece em mesmo volume. Se o volume é o mesmo, acabamos de ver que você não tem mudança, deslocamento das paredes aí do seu recipiente que está contendo o gás. Então, nesse caso, não tem trabalho realizado, nem sobre o gás, nem pelo gás. Portanto, essa afirmativa aqui está incorreta. Essa aqui está errada. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa AB, então etapa AB aqui em cima, quanto na etapa CA. A transformação na etapa CA é isotérmica, o próprio exercício já falou isso. Ela é isotérmica, então ela não pode ter a temperatura aumentada. Portanto, a afirmativa 3 está incorreta, o que deixa a gente com a alternativa B. Apenas a afirmativa 1 é verdadeira. O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Maravilha? Gostou desse vídeo? Te ajudou? Que bom, fico muito feliz. Aí agora eu vou te pedir um favor. Você vai entrar no canal, vai se inscrever, vai curtir esse vídeo aqui. Se tiver alguma dúvida, manda uma pergunta que eu vou ficar super feliz de te responder. Isso ajuda a gente a manter as correções e continuar mandando conteúdo gratuito para você aqui na internet, no YouTube. Valeu, gente. Até mais.